Aviso. O que você viu estava errado, Isabela, ele disse a ela, mas 4 anos depois ele a encontrou com seus 3 filhos. Ele se lembrou primeiro do som da chuva. Batia suavemente contra as janelas da cafeteria, em uma rua movimentada de São Paulo, transformando o mundo lá fora em uma aquarela de carros em movimento e luzes de trânsito. Pessoas conversavam em voz baixa, colheres tilintando contra xícaras de porcelana, o ar quente e pesado com o perfume de café torrado e pão de queijo recém-assado. Tudo parecia comum, exceto pela maneira como as mãos de Isabela tremiam ligeiramente ao pousar a xícara. Leonardo estava sentado à sua frente, postura reta, ombros quadrados como se estivesse se preparando para uma negociação em vez de uma conversa com a mulher que ele dizia amar. Seus cabelos loiros estavam perfeitamente penteados, seus olhos azuis firmes, calmos, ilegíveis. Ele sempre parecia composto nos momentos em que ela sentia que estava desmoronando. Isso a fazia se sentir segura. Agora a fazia sentir que não o conhecia de jeito nenhum. Havia outra mulher sentada ao lado dele. Uma mulher bonita, é claro. Alta, elegante, impecável de um jeito que sugeria que ela havia sido ensinada a parecer perfeita muito antes de entender por que a perfeição importava. O riso dela era leve, controlado, sem profundidade, como se ela não sentisse as coisas com muita intensidade e não precisasse. Isabela havia entrado esperando uma conversa, uma chance de consertar o que havia começado a rachar entre eles. Ela não sabia exatamente o que havia mudado, mas algo tinha. Ela podia sentir, como uma mudança no ar antes de uma tempestade. Ela esperava que eles conversassem. Ela esperava que ele dissesse que estava cansado, confuso, sobrecarregado, qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas o que ela viu foi ele sentado perto de outra mulher de uma maneira que não parecia coincidência, acidente ou mal-entendido. Seu peito apertou dolorosamente. Sua respiração falhou. Ela sussurrou, não confiando que sua voz fosse mais alta. Leonardo. Ele olhou para ela então. Olhou de verdade. Mas em vez de culpa, arrependimento ou até surpresa, havia apenas aborrecimento. Como se ela estivesse interrompendo algo importante. Como se ela fosse a intrusa ali. Você viu errado, ele disse, seu tom monótono, como se essa fosse toda a explicação necessária. Como se o peso em seus pulmões, a dor repentina em suas costelas, a certeza de que algo dentro dela estava se rasgando, não significassem nada em comparação com a certeza dele. Isabela piscou. A chuva escorria pelo vidro ao lado dele, fazendo a cidade parecer distante, inatingível, fria. Eu vi? Ela perguntou, sua voz firme de um jeito que não traía o pânico que a atormentava por dentro. Sim, ele respondeu, já se virando ligeiramente para a mulher ao lado dele, como se a discussão tivesse acabado, como se a presença dela fosse irrelevante. Algo dentro de Isabela se aquietou, não estilhaçado, não quebrado, quieto. Ela olhou para ele, para o homem com quem havia rido tarde da noite, o homem que uma vez segurou seu rosto como se fosse precioso, o homem que lhe disse que a amava. E ela percebeu que o havia amado de um jeito que a deixou desprotegida, aberta demais, exposta demais. E agora não havia mais escudo. Eu entendo, ela sussurrou. Ela se levantou. Suas pernas pareciam estranhamente leves, como se pudessem não sustentá-la. Mas sustentaram. Ela se virou e caminhou em direção à porta, o sino acima dela tilintando suavemente quando ela a abriu. A chuva a saudou com um beijo frio em sua pele, mas ela não estremeceu. Ela não olhou para trás. Ele não a seguiu. Ele não chamou o seu nome. Ele a deixou ir.
Lá fora, a cidade continuou em movimento, inconsciente de sua dor, seu silêncio, seu peito vazio. Ela atravessou a rua devagar, respirando com cuidado, como se uma inspiração muito profunda pudesse fazer seu corpo inteiro desabar. Ela disse a si mesma que não choraria. Não ali, não agora. Um mês depois, ela descobriu que estava grávida. Suas mãos tremeram ao redor do teste. Ela se sentou na beira da cama e encarou as 2 linhas que mudavam tudo. Seu coração palpitava, o ar parecia denso, e o mundo de repente se inclinou para algo aterrorizante e brilhante. Então o ultrassom mostrou 3 batimentos cardíacos, 3 vidas, 3 pedaços dela e dele. Ela pressionou a mão contra a barriga e pela primeira vez desde que saiu da cafeteria, permitiu-se chorar. Não porque estivesse quebrada, mas porque algo novo estava começando dentro dela, algo maior que a dor. Ela não ligou para Leonardo, não havia mais nada a dizer. Ela sussurrou para o quarto silencioso. Eu vou proteger vocês. Todos vocês, eu prometo. E ela não olhou para trás. O consultório médico cheirava levemente a antisséptico e a jalecos de papel quentes. O tipo de quietude estéril que geralmente deixava as pessoas inquietas. Mas Isabela estava sentada muito quieta, uma mão repousando sobre a pequena elevação de sua barriga, como se estivesse tentando memorizar cada segundo. A tela à sua frente brilhava suavemente, e o som rítmico de 3 batimentos cardíacos separados preenchia a sala como uma melodia impossível. A enfermeira sorriu gentilmente, inconsciente da turbulência sob a expressão composta de Isabela. A maioria das mães chorava de alegria. Isabela sentia alegria, sim, mas vinha emaranhada com um medo tão profundo que ficava como uma pedra atrás de suas costelas. Trigêmeos, o médico havia dito. Sua voz havia sido calorosa, cuidadosa, como se estivesse oferecendo algo frágil. Você precisará de descanso, apoio. Você não deveria fazer isso sozinha. Isabela assentiu, embora por dentro quisesse rir. Ela já estava sozinha. Estava desde o momento em que saiu daquela cafeteria. E agora o mundo dentro dela estava se multiplicando. 3 pequenos corações. 3 pequenos futuros. Era surpreendente como a vida podia se expandir mesmo quando seu mundo parecia estar desabando. Ela se mudou da cidade em 2 semanas. Ela arrumou seus pertences em movimentos silenciosos, dobrando roupas que ela havia usado em churrascos, em jantares de negócios com Leonardo, em noites em que a ponta dos dedos dele traçava sua mandíbula como se ela fosse algo sagrado. Essas roupas foram para o fundo de uma mala, em algum lugar profundo, em algum lugar inatingível. Em vez disso, ela carregava consigo o pouco dinheiro que tinha, algumas fotos e o som de 3 batimentos cardíacos ecoando em sua mente. A nova cidade era pequena, aninhada entre estradas tranquilas e campos vastos, um lugar no interior de Minas Gerais, onde as crianças andavam de bicicleta nas calçadas e os vizinhos acenavam mesmo quando não sabiam o seu nome. Seu apartamento era minúsculo, apenas um quarto e uma cozinha estreita, mas a luz do sol se derramava pelas janelas em padrões matinais suaves, e ela se viu respirando mais fácil pela primeira vez em semanas. Ela começou a trabalhar remotamente para uma pequena empresa de contabilidade. Não era glamouroso e o pagamento era modesto, mas era estável. Ela fez aulas de parentalidade online, juntou-se a grupos de apoio locais para novas mães, leu livros tão gastos de tanto virar as páginas que as bordas estavam desfiadas. Em algumas noites, quando o sono se recusava a vir, ela se sentava no chão da sala de estar, uma mão repousando sobre a barriga,
sussurrando para as vidas que cresciam dentro dela. Vocês não são erros? Ela dizia suavemente para o apartamento silencioso, onde a geladeira zumbia e, em um dia frio, a neblina caía lá fora. Vocês são a melhor coisa que eu já fiz. Ela falava sério, mesmo quando estava assustada. Especialmente quando estava assustada. Os meses que se seguiram foram pesados. Suas costas doíam constantemente. O sono era raro e superficial. Ela aprendeu a respirar através do desconforto, a dar passos lentos, a sentar-se quando as pernas tremiam. As enfermeiras, em suas consultas, frequentemente elogiavam sua força. Elas não sabiam que ela chorava no chuveiro às vezes, a água quente mascarando o som. Elas não sabiam que às vezes ela sentia falta de Leonardo com uma intensidade que a assustava, não porque quisesse que ele voltasse, mas porque alguma parte dela se lembrava de como era ser abraçada, pertencer a alguém. Mas a solidão não a quebrou. Toda vez que os bebês chutavam, toda vez que ela sentia o movimento sob sua mão, ela se lembrava por que ficava, por que lutava, por que continuava. Conforme a data prevista para o parto se aproximava, surgiram complicações. O parto veio cedo, cedo demais. O quarto do hospital estava cheio de passos apressados e vozes tensas. Isabela mal se lembrava da dor, ela só se lembrava do medo de que algo pudesse dar errado. Então 3 choros, 3 pequenas vozes protestando contra o mundo, 3 corpos frágeis colocados um por um em seus braços. Eles eram minúsculos, incrivelmente minúsculos, cada um embrulhado em cobertores brancos idênticos, exceto pelas pulseiras coloridas com seus nomes. Gabriel em azul, Lucas em amarelo, Mateus em verde. O cabelo deles era pálido, macio como penugem. Seus olhos piscaram abertos, claros, brilhantes, inconfundivelmente azuis. Os olhos dele. Isabela os segurou, e tudo dentro dela se suavizou em algo inquebrável. Ela era deles, e eles eram dela. Ela sussurrou para cada um deles, seus nomes como orações. Gabriel, o quieto, olhou para ela como se já a tivesse visto antes. Lucas se contorceu e chutou, ardente, determinado a ocupar espaço. Mateus se aninhou contra o coração dela e recusou-se a soltar. Ela não pensou em Leonardo então, nem em sua voz, nem em sua ausência, nem na frase que a havia cortado uma vez. Ela pensou apenas em sobrevivência, em amor, na tarefa impossível e extraordinária de criar 3 pequenas vidas. E quando a noite caiu sobre o quarto silencioso do hospital e as enfermeiras se moviam suavemente na luz fraca, Isabela não dormiu. Ela ficou acordada, o corpo doendo, os olhos pesados, mas o coração cheio de um jeito que a aquecia o peito. Ela olhou para os filhos e sussurrou: agora somos nós, e vamos ficar bem. O primeiro ano passou em um borrão de noites sem dormir, mamadeiras derramadas, canções de ninar e risadas suaves e exaustas que vinham de algum lugar mais profundo que a alegria. Vinham da sobrevivência. Isabela aprendeu rapidamente que não existia descanso quando 3 bebês precisavam dela. Se um dormia, outro acordava. Se um chorava, os outros 2 se juntavam. Ela se movia pelos dias como uma maré, constante, firme, imparável, mesmo quando sentia que poderia desabar. Ela segurava os 3 às vezes, equilibrando-os contra o peito e os ombros, cantarolando suavemente, mesmo quando sua garganta estava rouca. O apartamento frequentemente cheirava a leite morno, sabão em pó e algo suave e vivido, algo que parecia lar de um jeito que nenhum apartamento de cobertura em São Paulo jamais tinha parecido. A cidade pequena e sem pressa lentamente se tornou sua rede de segurança.
Dona Clara, da casa ao lado, batia às vezes e deixava sopa caseira ou pães de queijo frescos sem fazer perguntas. O barista da padaria da esquina aprendeu a fazer o café de Isabela do jeito que ela gostava, sabendo que ela inevitavelmente passaria com um carrinho feito para 3. As pessoas sorriam quando a viam. Não pena, não curiosidade, apenas calor. O tipo que ela nunca conhecera nos escritórios de vidro cintilantes onde Leonardo vivia sua vida. Quando os meninos fizeram 1 ano, eles já haviam desenvolvido suas próprias personalidades. Gabriel era o observador, seus olhos azuis sempre arregalados e pensativos, como se estivesse estudando o mundo antes de decidir como se juntar a ele. Lucas era barulhento em todos os sentidos, riso alto, passos altos, alegria alta. Ele era o primeiro a alcançar, o primeiro a subir, o primeiro a quebrar coisas. Mateus amava o toque mais do que tudo. Ele pressionava a bochecha no ombro de Isabela sempre que ela o segurava, como se o batimento cardíaco dela fosse a única âncora de que ele precisava. Isabela aprendeu a reconhecer os choros deles de um jeito que parecia linguagem. O gemido suave e quebrado de Gabriel, o lamento dramático de Lucas, o zumbido suplicante de Mateus. Ela se tornou fluente neles. Em alguns dias ela se sentia a pessoa mais forte que já conhecera. Em outros dias ela chorava em silêncio no banheiro, a testa pressionada no azulejo frio, deixando a exaustão vazar para que pudesse continuar. Mas o amor era constante. Um amor sem condições, sem exigências, sem medo de não ser o suficiente. Os meninos a amavam simplesmente porque ela existia. Não havia nada a provar. Ela disse a si mesma que não pensava mais em Leonardo. E durante o dia, com 3 pequenas mãos puxando sua camisa e 3 cabecinhas pressionando seus joelhos, parecia verdade. Mas à noite, quando o apartamento estava finalmente silencioso e o luar se estendia pelo chão em uma fina faixa prateada, sua mente voltava para ele. Não para a cafeteria, não para a raiva, mas para a maneira como ele costumava olhar para ela quando estava desprevenido, quando o mundo não estava observando. Um olhar que ela uma vez acreditou que significava para sempre. Às vezes ela se perguntava o que ele pensaria se os visse agora. Se ele sorriria, se ele congelaria, se ele se quebraria. Ela se perguntava se ele a procuraria ou se seu orgulho ainda estaria mais alto do que tudo o que era humano dentro dele. Mas ela nunca se permitiu imaginar por muito tempo. Sonhos eram perigosos. Sonhos podiam abrir feridas. Os anos se passaram. Eles cresceram e se tornaram crianças que andavam mais rápido do que ela podia acompanhar. Ela os perseguiu pelo parque, limpou a terra de suas bochechas, beijou joelhos esfolados, secou lágrimas. Ela leu livros para eles até sua voz ficar rouca, mostrou-lhes como plantar pequenas sementes em xícaras perto da janela, ensinou-os a soprar bolhas no vento de verão. O riso deles se tornou a música de seu mundo. Suas mãos pequenas e quentes eram sua razão para se manter forte. Mas a solidão permaneceu como uma presença silenciosa no canto de sua vida. Não do tipo doloroso, não mais, mas como a lembrança de algo inacabado. Ela amava os filhos com um amor tão vasto que não deixava espaço para o vazio, mas ainda assim havia noites em que ela se sentava à mesa da cozinha com uma xícara de chá e encarava a cadeira à sua frente, aquela em que ninguém nunca se sentava. Aquela que a lembrava que uma vez ela havia amado alguém que não sabia como amá-la de volta. Havia momentos também, fugazes e não ditos, em que ela se perguntava se ele alguma vez pensava nela, se ele alguma vez se arrependia, se ele alguma vez a procurava.
Ela o imaginava em alguma cidade distante, em um escritório de arranha-céus envolto em vidro e luz fria, ainda acreditando que ela se foi porque queria, ainda acreditando que ele não havia perdido nada que valesse a pena guardar. Ela não sabia que, a essa altura, Leonardo já havia começado a procurá-la, silenciosamente no início, depois, obsessivamente. Ela não sabia que toda noite ele também se sentava em uma mesa com uma xícara de café intocada, encarando uma porta que nunca se abria. Ela não sabia que ele havia começado a se arrepender, profunda, dolorosa, implacavelmente. Ela não sabia que o mesmo luar que caía sobre seus filhos dormindo também caía sobre ele, sozinho, em uma cobertura em São Paulo, cheia de silêncio. E nenhum dos dois sabia que o destino já estava girando, lenta e inevitavelmente, em direção ao momento em que seus mundos colidiriam novamente. O escritório de Leonardo dava para a cidade do 32º andar, uma torre de vidro que fazia tudo parecer pequeno e gerenciável. Mas a vista não o acalmava mais. O sucesso que ele uma vez carregou como uma segunda pele havia começado a parecer pesado, como um terno apertado demais em seu peito. O trabalho não o distraía mais. Negócios fechados, ações subiam, pessoas o parabenizavam. No entanto, cada vitória parecia estranhamente vazia, como aplausos em um teatro vazio. Ele se pegava pausando entre as tarefas, olhando para o horizonte sem ver nada. Sua assistente notou a mudança primeiro, depois seus colegas, depois o conselho. Eles perguntavam se ele estava cansado, estressado, esgotado. Ele sempre respondia com a mesma voz, calma, direta, profissional. Mas a verdade era algo que ele não podia explicar. Em algum lugar no tecido de seus dias, um fio havia sido puxado, e nada estava mais se mantendo unido. Começou com uma memória, uma risada em sua mente, suave e familiar. A risada de Isabela. Então se tornou sua voz, a maneira como ela dizia o nome dele, a maneira como ela colocava o cabelo atrás da orelha quando estava tentando não sorrir demais. Ele tentou enterrar isso, mas quanto mais ele tentava, mais nitidamente ela aparecia nos espaços silenciosos de sua mente. Ele reviveu o momento na cafeteria, embora tivesse se convencido há muito tempo de que não havia feito nada de errado. A mulher com ele naquele dia, Renata, havia sido uma parceira de negócios, nada mais. Ele estava frustrado, cansado, irritado depois de uma semana de reuniões e pressão familiar. Isabela chegou inesperadamente, os viu e sua expressão se fechou como uma porta. Ele se lembrava de ter tentado explicar, mas a explicação não tinha sido suficiente. Ou talvez ele não tivesse realmente tentado. Talvez o orgulho tivesse falado por ele muito antes de seu coração perceber o que estava perdendo. No início, ele presumiu que ela ligaria. Ela sempre ligou antes. Ele acreditou muito facilmente em sua própria importância. Quando ela não ligou depois de uma semana, ele sentiu raiva, depois confusão, depois preocupação. Depois de 3 meses, a preocupação se transformou em medo. Ele ligou para o telefone dela. Desligado. Ele ligou para a família dela. Eles disseram que ela estava bem, mas se recusaram a dizer para onde ela tinha ido. Ele enviou mensagens, longas no início, depois curtas, depois nada. Ele dirigiu até o antigo apartamento dela, vazio. Ele tentou rastrear endereços de encaminhamento, mas o nome dela não apareceu em lugar nenhum. Era como se ela tivesse sido apagada da cidade inteiramente. Ele contratou investigadores, primeiro em segredo, depois abertamente. Eles encontraram vestígios de suas compras, um recibo de supermercado aqui, uma visita à farmácia ali,
mas nenhum endereço, nenhuma cidade, nenhum destino claro o suficiente para seguir. Ela havia desaparecido deliberadamente. Os anos que se seguiram foram repletos de frustração e uma culpa que continuava se acentuando em vez de diminuir. Ele namorou outras mulheres, tentando seguir em frente, mas todo o relacionamento parecia fraco, temporário, como tentar falar através do vidro. Sua família o encorajou a se casar novamente, a encontrar alguém apropriado, alguém pronto para seu estilo de vida. Ele assentiu, concordou, sorriu, mas por dentro algo se recusava. Toda mulher era comparada a Isabela. Toda conversa ficava aquém. Às vezes, tarde da noite, ele se pegava imaginando se ela estava grávida quando o deixou. O pensamento vinha não convidado, indesejado, e, no entanto, uma vez que chegava, nunca mais ia embora. Ele olhava para as mãos e se perguntava o que faria se tivesse afastado não apenas ela, mas uma família. A possibilidade o assombrava como uma sombra. Ele começou a caminhar pela cidade nas noites em que não suportava ficar sozinho em sua cobertura. Ele passava por parquinhos onde as crianças gritavam alegremente e as mães chamavam seus nomes. Ele parava em frente a lojas de brinquedos e olhava para as pequenas roupas exibidas nas vitrines. A visão de um triciclo uma vez o fez sentar em um banco e ficar lá por quase 1 hora, imóvel. Algo dentro dele havia se quebrado naquele dia. Algo que ele não podia consertar pela lógica ou raciocínio. Então, em uma manhã fria, ele ouviu o nome dela novamente, pela primeira vez em 3 anos. Ele estava em uma padaria no centro, uma em que ele havia parado, apenas porque se sentia muito inquieto para voltar ao trabalho. 2 mulheres conversavam em voz baixa atrás dele. Uma mencionou Isabela Vasconcelos e 3 meninos. As palavras o atingiram como um golpe físico. Ele não se virou imediatamente. Não conseguia. Seu peito estava muito apertado. Ele esperou até que as vozes delas começassem a sumir, e então se levantou, as seguiu para fora e perguntou gentilmente, tentando manter a voz firme, onde Isabela morava agora. Levou mais meses para encontrá-la. Cada pista era frágil, vaga, meio incerta. Mas ele seguiu todas elas, cada uma. Ele parou de se importar com a aparência, com o quão desesperado parecia. Sua reputação não importava mais. Seu orgulho havia se queimado há muito tempo. E em uma tarde de inverno no sul do país, depois de 4 anos de busca, seu carro parou em frente a uma pequena creche perto de um parque tranquilo. Ele não sabia por que parou. Ele não sabia o que esperava. Ele simplesmente sentiu algo instintivo, algo inegável, dizendo-lhe para olhar. Foi quando ele os viu. 3 meninos, quase idênticos, rindo alto enquanto jogavam neve para o ar. Seus cabelos eram loiros pálidos. Seus olhos eram brilhantes, incrivelmente azuis. Os olhos dele, o rosto dele, sua expressão em forma miniatura. Seu corpo congelou, a respiração suspensa em algum lugar entre a descrença e um reconhecimento tão profundo que parecia um corte em suas costelas. E então ele a viu. Isabela parada por perto, enrolada em um casaco quente, o cabelo solto em volta dos ombros, uma xícara de café fumegando em sua mão. Ela parecia mais velha. Não desgastada, não, ela era muito forte para isso, mas amadurecida, firme, real de um jeito que fazia com que toda mulher polida e perfeita, com quem ele esteve desde então, parecesse artificial. Ela levantou a cabeça. Seus olhos se encontraram. O tempo não parou, apenas se estreitou, tudo o mais se dissolvendo em silêncio. Ele entendeu tudo naquele instante. A perda, a consequência, o peso de suas palavras e seu orgulho.
os anos que ela viveu sem ele, os filhos que ela criou sozinha. E pela primeira vez em sua vida adulta, Leonardo sentiu medo. Não orgulho, não raiva. Medo do que ela diria. Medo do que ele havia feito. Medo de se o perdão era uma possibilidade que ainda existia em qualquer universo que ela habitava. Ele a havia encontrado, mas ele ainda não sabia se era tarde demais. Ele não se aproximou dela imediatamente. Ele ficou ali no frio, a respiração embaçando no ar, incapaz de convencer suas pernas a se moverem. Foi a primeira vez em toda a sua vida que ele, um homem que tomava decisões por empresas inteiras e comandava salas com um único olhar, se sentiu inseguro até mesmo de dar um passo à frente. Ele observou Isabela se ajoelhar para arrumar o cachecol de um dos meninos. A maneira gentil como seus dedos se moviam, sua paciência, a firmeza tranquila que ela carregava. Ela sempre foi assim, calma onde os outros se apressavam, suave onde os outros se endureciam. Mas agora essa suavidade era mais forte, mais completa. Ela não era a mesma mulher que ele se lembrava. Ela era mais. Um dos meninos, o do gorro verde, notou o primeiro. A criança parou no meio do passo, a neve agarrada às suas luvas, a cabeça inclinada como se algo no rosto de Leonardo parecesse familiar, mesmo que ele não soubesse por quê. Então os outros seguiram, virando seus olhos azuis brilhantes para ele com curiosidade aberta. Leonardo sentiu o mundo se inclinar novamente. Ele queria falar, dizer algo, qualquer coisa, mas não havia palavras que pudessem capturar o peso do que estava acontecendo. Isabela se levantou. Sua respiração a deixou visivelmente no ar frio. Ela não se moveu em direção a ele, mas também não recuou. Sua expressão não continha choque nem pânico, apenas uma exaustão tranquila e profunda de alguém que já havia vivido a parte mais difícil da história. Leonardo, ela disse simplesmente, como se o nome dele fosse apenas um nome e não uma ferida que havia sarado e quebrado e sarado novamente. Ele engoliu, o frio picando sua garganta. Isabela. O silêncio entre eles não estava vazio. Estava cheio do passado, dos anos perdidos, de todas as perguntas que nenhum dos dois ousava fazer ainda. Os meninos observavam com curiosidade leve, não medo, não confusão, apenas a abertura inocente de crianças que viam o mundo em possibilidades, não em consequências. Isabela olhou para os filhos, depois de volta para Leonardo. "Venham", ela disse calmamente. "Eles estão com frio. Devemos conversar em um lugar quente." Ele a seguiu porque não havia mais nada que ele pudesse fazer. As funcionárias da creche a cumprimentaram gentilmente enquanto saíam, uma delas sorrindo e lembrando Isabela sobre um projeto de pintura amanhã. Ela sorriu de volta, pequeno, mas real, e Leonardo sentiu outra pedra se alojar em seu estômago. Esta era a vida dela agora, simples, firme, construída com esforço e amor. Uma vida sem ele. Eles caminharam até uma pequena cafeteria na esquina, o mesmo tipo de lugar tranquilo e quente para onde ela sempre gravitava. Os meninos se apressaram para a cabine, tagarelando animadamente sobre fortes de neve e biscoitos, e cujo gorro tinha ficado mais molhado. Isabela pediu chocolate quente para eles e, sem pensar, Leonardo pediu para si também, assim como costumava fazer, antes que tudo mudasse. A familiaridade do momento o perturbou. Por um longo tempo, eles não falaram. Eles simplesmente existiram no mesmo espaço novamente. Finalmente, Isabela se virou para ele. Sua voz estava calma, mas não fria. "Como você nos encontrou?"
A verdade era muito pesada para ser vestida com algo menos que honestidade. Eu estive procurando por você por 4 anos. Ela não reagiu no início. Ela apenas piscou devagar, absorvendo as palavras como se as estivesse testando em busca de sinceridade. 4 anos é muito tempo para procurar. Foi mais longo sem você, ele respondeu, e saiu quieto, quase frágil, o tipo de verdade que não pretendia vencer nada, mas ser compreendida. Isabela olhou para as mãos. Eram mãos fortes, mãos que haviam segurado 3 recém-nascidos, cozinhado inúmeras refeições, carregado compras enquanto empurrava um carrinho, enxugado lágrimas e narizes e trabalhado até tarde da noite. Mãos que haviam construído uma vida na sombra do coração partido. Você me machucou, ela disse, não acusando, não emocional, simplesmente nomeando um fato. Não apenas naquele dia. Eu estava sozinha, com tudo isso, e foi difícil. Mais difícil do que eu jamais pensei que poderia suportar. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez, ela viu sua compostura rachar. Eu sei, e vou me arrepender disso pelo resto da minha vida. Os meninos riram de algo, inconscientes da conversa trançada, através do silêncio e da memória. Eles não sabiam que eram o centro do universo naquele momento. Eles não sabiam que sua existência era a dobradiça entre o passado e o futuro. Isabela suspirou suavemente. Eles são bons meninos, são gentis, riem facilmente, são barulhentos e o apartamento é sempre muito pequeno e eu estou cansada na maioria dos dias, mas eu os amo mais do que qualquer coisa que já amei. Ele olhou para as crianças novamente, 3 pequenos milagres que carregavam seus olhos. Posso conhecê-los? Sua voz era quase um sopro. Isabela o estudou cuidadosamente. Ela não era mais a garota que havia deixado seu coração, desprotegido. Ela era mãe agora. Ela ainda estava coberta de calor. Sim, ela disse por fim, mas devagar, nos meus termos. E apenas se você permanecer firme. Eles não precisam de pessoas que desaparecem. Ele assentiu. Eu não vou desaparecer. Ela manteve o olhar dele por um longo momento. Então ela se virou para os meninos, tirando a neve de seus casacos. Ela não disse que o perdoou. Ela não prometeu um futuro. Ela não recaiu no que uma vez foi. Mas ela não fechou a porta. E por enquanto, isso era o suficiente. Ele começou a aparecer. Não com presentes, não com gestos grandiosos, não com desculpas repetidas, até que não significassem nada. Apenas presente. Na primeira vez que ele veio à creche buscar os meninos com Isabela, ele esperou no portão, enquanto os meninos corriam para os braços dela primeiro, como sempre faziam. Então, devagar, eles começaram a correr para ele também, não de uma vez, não uniformemente. Lucas foi o primeiro, selvagem e destemido, correndo direto para as pernas de Leonardo, como se o conhecesse desde sempre. Mateus o seguiu depois de uma semana, estendendo os braços daquele jeito quieto dele, que pedia sem precisar de palavras. Gabriel se conteve por mais tempo. Ele ficava perto de Isabela, observando Leonardo com olhos sérios que pareciam estar medindo algo mais profundo do que gestos ou tom. Leonardo não o apressou. Ele se ajoelhava ao nível dele todas as vezes e falava suavemente, nunca estendendo a mão primeiro. Quando Gabriel finalmente se aproximou, colocando uma mão pequena no ombro de Leonardo, pareceu o destravamento de algo sagrado. A cidade começou a notá-lo. Um homem alto e loiro, com ternos elegantes entre ruas tranquilas e casas simples. Algumas pessoas sussurravam, algumas o reconheciam de revistas ou artigos de negócios,
Outras simplesmente acenavam educadamente. Mas ninguém interferia. Cidades pequenas tinham um jeito de permitir que as histórias se desenrolassem em seu próprio ritmo. Todo fim de semana eles iam ao parque. Leonardo sentava na grama, amarrava pequenos cadarços, ensinava os meninos a rolar bolas de neve ou a pular pedras ou a empilhar gravetos em fortes imaginários. Ele aprendeu que Lucas odiava mingau. Mateus recusava-se a beber chocolate quente, a menos que estivesse quente o suficiente para envolver as duas mãos na xícara. E Gabriel fazia perguntas tão atenciosas que às vezes deixavam Leonardo sem palavras. Ele aprendeu, lenta e cuidadosamente, a ser algo que nunca havia imaginado se tornar: paciente. Isabela observava tudo isso. Não à distância, não como uma estranha, mas com um coração cuidadoso. Ela não avançou ou se agarrou à história, mas também não o afastou. Ela deixou os meninos guiarem o ritmo e ela confiava neles para reconhecer a sinceridade melhor do que os adultos costumavam fazer. Em uma noite, os meninos dormiram cedo depois de um longo dia na neve. O apartamento estava quieto, exceto pelo zumbido do aquecedor e o farfalhar suave dos cobertores. Leonardo estava sentado à mesa da cozinha, o casaco ainda pendurado no encosto da cadeira, as mãos em volta de uma caneca de chá que ele não havia tocado. Isabela estava enxaguando a louça na pia, seus movimentos lentos, sem pressa, quase meditativos. Você é bom com eles, ela disse depois de um momento, as costas ainda viradas. Ele não respondeu imediatamente. Ele não queria arruinar a simplicidade do momento com algo pesado ou ensaiado. Eles tornam isso fácil, ele disse finalmente. Eles são extraordinários. Isabela se virou então, encostando-se ao balcão, secando as mãos em uma toalha. Nossos filhos, ela corrigiu suavemente. Eles são maravilhosos, sim, mas também são barulhentos, exaustivos, teimosos, bagunceiros. Nem sempre é fácil. Ele assentiu. Eu não estava lá quando foi mais difícil, eu sei disso. O apartamento pareceu menor de repente, cheio de todas as coisas que eles ainda não haviam dito. Eu não te contei porque eu não queria pedir nada de você, ela disse, sentando-se à sua frente. Nem dinheiro, nem ajuda, nem explicação. Eu queria provar que podia fazer isso sozinha. Eu tinha que sobreviver. E sobreviver significava cortar tudo o que me tornava fraca. Ele levantou o olhar. Me amar era a fraqueza? Ela não hesitou. Não, me perder por você era. A honestidade disso o atingiu mais forte do que qualquer acusação jamais poderia. Ele inalou devagar, procurando algo para dizer que não quebrasse o momento. Eu não posso desfazer o que fiz, ele disse calmamente, mas posso ser melhor agora, se você me permitir. Isabela o estudou, não seu rosto, não suas roupas, mas seu silêncio, sua quietude. A maneira como ele não tentou se defender. A maneira como ele não tentou estender a mão para ela. A maneira como ele não estava pedindo perdão, apenas pela chance de tentar novamente, na forma que ela permitisse. Você está melhorando, ela disse, neste momento. Isso é o suficiente. Eles não falaram de amor. Eles não revisitaram a cafeteria. Eles não recontaram a dor. Eles simplesmente se sentaram, respirando o mesmo ar quente, enquanto o silêncio os envolvia gentilmente, em vez de dolorosamente. Nas semanas seguintes, algo mudou. Não rápido, não dramático, mas firme. Os meninos começaram a perguntar quando ele voltaria. Ele começou a passar as noites ajudando com os banhos, secando pequenos cachos úmidos com uma toalha macia, contando histórias de ninar com vozes para cada personagem.
Ele aprendeu a acalmar pesadelos, a segurar uma criança meio adormecida sem acordá-la, a adormecer no sofá com um ou dois corpos pequenos aninhados contra ele. Isabela se viu observando-o não porque precisasse avaliá-lo mais, mas porque algo sobre ele agora lhe trazia paz em vez de dor. As paredes que ela havia construído em torno de si não estavam desmoronando, estavam se abrindo. Em uma noite, depois que os meninos adormeceram e a casa estava quieta novamente, Leonardo se levantou para sair. Ele caminhou até a porta, casaco na mão. Isabela o seguiu para dar boa noite. Ele fez uma pausa antes de abrir a porta. "Obrigado", ele disse, apenas isso, sincero, pesado, real. Isabela assentiu. "Dirija com cuidado." Ele saiu, a neve caindo suavemente ao seu redor. Mas antes que ele chegasse às escadas, ela chamou baixinho, quase suave demais para ouvir. "Leonardo!" Ele se virou. "Você pode ficar para o jantar amanhã", ela disse. Não era uma promessa, não era perdão. Era algo novo, um começo, não do que foi, mas do que poderia ser. O convite para o jantar se tornou rotina mais rápido do que qualquer um deles esperava. No início era apenas uma vez por semana, depois 2 vezes. Então se tornou normal que Leonardo batesse suavemente na porta todas as noites por volta das 6, neve cobrindo seu casaco ou vento avermelhando suas bochechas, e 3 meninos trovejariam pelo corredor gritando seu nome. Isabela cozinhava refeições simples, feijão, arroz, macarrão, legumes assados, e Leonardo aprendeu a pôr a mesa adequadamente com pratos incompatíveis e garfos que não combinavam, porque nada nesta casa era curado ou decorativo. Tudo aqui era real, vivido e quente de um jeito que sua cobertura nunca havia sido. Em uma noite de fevereiro, depois do jantar, os meninos insistiram para que todos construíssem uma cabana de cobertor na sala de estar. Eles puxaram almofadas do sofá, arrastaram cadeiras pelo chão e exigiram que Isabela encontrasse os maiores cobertores da casa. Leonardo os ajudou a cobrir o tecido dos encostos das cadeiras e dos braços do sofá. Suas mãos desajeitadas no início, mas os meninos o corrigiram com tanta autoridade e confiança que ele se viu rindo, genuinamente, livremente, como não fazia há anos. Isabela sentou-se no chão observando-o, as pernas cruzadas e as mãos em volta de uma caneca de chá. A luz suave do abajur lançava calor sobre seu rosto, e sua expressão era pensativa, quase terna. Os meninos, eventualmente, se arrastaram para dentro da cabana de cobertor, rindo alto, sussurrando segredos que apenas 3 irmãos podiam entender. Isabela e Leonardo sentaram-se na sala de estar escura, na quietude restante, suas risadas desaparecendo em um silêncio confortável. "Você sente falta?" Ela perguntou de repente, sua voz baixa. Sua vida antiga, aquela antes de tudo isso. Ele olhou para ela devagar e balançou a cabeça. "Eu sinto falta de quem eu pensava que era, mas eu não sinto falta de quem eu realmente era." Ela absorveu isso. Não era o tipo de frase que alguém dizia para impressionar. Era algo que vinha de um lugar com cicatrizes. Ele se recostou, apoiando um braço ao longo do sofá. "Eu costumava pensar que tudo tinha que ser conquistado. Dinheiro, reputação, sucesso, até afeto. Eu pensava que o amor era uma transação." Sua mandíbula se apertou, não de raiva, mas de arrependimento. "Eu não sabia ser gentil. Eu não sabia ficar quando as coisas não estavam perfeitas." Isabela não desviou o olhar. "E agora?" Ele exalou pelo nariz, lento, pesado. "Agora eu fico. Mesmo quando não sei o que dizer. Mesmo quando estou com medo. Mesmo quando não mereço."
A honestidade em sua voz fez algo dentro dela amolecer, não dramaticamente, não como uma porta se abrindo, mas como gelo começando a derreter. Os meninos eventualmente adormeceram dentro da cabana, sua respiração suave e uniforme. Leonardo os levou para a cama, um por um, aprendendo a mudar seu peso para não acordá-los, memorizando a sensação de pequenos braços se enrolando instintivamente em torno de seu pescoço. Isabela o seguiu, ajeitando cobertores em torno de cada criança, escovando o cabelo de testas sonolentas. Seus movimentos caíram em sincronia, como se tivessem feito isso juntos para sempre. Mais tarde, na cozinha, Isabela serviu-lhe chá. Ele envolveu as mãos em torno da xícara quente, sem beber, apenas sentindo o calor. O apartamento estava quieto, calmo, cheio do leve cheiro de canela e algo como paz. Isabela se encostou no balcão, seu olhar firme. "Do que você tem medo?" ela perguntou calmamente. Ele não hesitou. "Que você me perdoe apenas o suficiente para me deixar ficar na vida deles, mas nunca o suficiente para me deixar voltar para a sua." As palavras a atingiram, não porque eram dramáticas, mas porque eram verdadeiras de um jeito que revelava o quão profundamente ele vinha pensando, há quanto tempo ele estava esperando. Ela pousou a caneca, o som suave, mas final na cozinha silenciosa. "Eu também tenho medo de algo." Ele levantou os olhos. "Eu tenho medo de que, se eu deixar você voltar, vai doer se você sair de novo. E eu não posso quebrar do jeito que quebrei antes. Os meninos também não podem." Esta era a verdade que havia vivido no espaço entre eles o tempo todo. Ele se aproximou, não invadindo, não estendendo a mão, apenas fechando a distância o suficiente para que sua voz pudesse permanecer suave. "Eu não vou embora," ele disse. "Não porque eu quero uma segunda chance com você. Não porque eu me arrependo do que aconteceu, não porque me sinto culpado. Eu não vou embora porque eu os amo, porque eles são meus e porque eu quero ser o tipo de homem que merece ser deles." A respiração dela falhou, não de medo, mas de reconhecimento de algo real. Este não era o homem de quem ela se afastou. Este era alguém reconstruído, alguém que havia sangrado e aprendido. Ela olhou para ele por um longo tempo, o silêncio se estendendo, quente e pesado. "Você está mudando," ela sussurrou. "Não," ele corrigiu gentilmente. "Eu mudei." A diferença importava. Isabela não se atirou em seus braços. Ele não estendeu a mão para ela. O amor não precisava se apressar, não agora. Mas ela fez algo pequeno, algo frágil e enorme ao mesmo tempo. Ela tocou a mão dele. Apenas uma vez. Apenas o suficiente. E ele fechou os olhos não para saborear, mas para respeitar. Não foi uma declaração, foi permissão. Um começo. A primavera chegou suavemente à cidade, a neve derretendo em poças brilhantes ao longo das calçadas. As árvores brotando com os primeiros sinais silenciosos de verde. Os meninos tinham 4 anos agora, cheios de energia, curiosidade e a alegria selvagem que vinha de descobrir o mundo, um pequeno pedaço de cada vez. Eles perseguiam uns aos outros no quintal atrás do apartamento, suas risadas ecoando contra a cerca de madeira, seus cabelos dourados brilhando no sol do final da tarde. Isabela os observava da varanda, um cardigan leve sobre os ombros, seus olhos seguindo cada movimento com uma ternura que havia sido esculpida nela ao longo de anos de maternidade e resistência. Leonardo sentou-se ao lado dela, cotovelos apoiados nos joelhos, observando os meninos com o tipo de atenção que não continha mais distância. Ele havia se mudado para a cidade 3 meses atrás, não para a casa dela,
mas para um apartamento próximo, um perto o suficiente para que os meninos pudessem correr entre suas casas em menos de 1 minuto. Ele não pediu para morar com eles, não apressou nada, não tentou se encaixar em espaços que ainda não estavam prontos para ele. Ele simplesmente se fez presente, consistente, confiável. Era lento, firme, comum, e foi essa ordem que o tornou sagrado. Isabela começou a se permitir relaxar na presença dele. Havia noites em que eles cozinhavam juntos, em que a mão dele roçava a dela, e nenhum dos dois se afastava muito rápido. Havia manhãs em que ele trazia café para a porta dela, enquanto os meninos ainda dormiam, e eles compartilhavam conversas tranquilas na varanda enquanto o sol nascia sobre os telhados. Havia momentos em que ela o pegava olhando para ela, não com desejo, não com arrependimento, mas com algo mais suave e profundo, algo como gratidão. Em um sábado à tarde, os meninos insistiram em ir ao lago. A água ainda estava fria, mas o ar havia aquecido o suficiente para que o vento parecesse menos cortante em suas bochechas. Eles trouxeram sanduíches, frutas e os biscoitos de chocolate favoritos dos meninos. O lago tremeluzia sob um céu azul pálido e os meninos correram para sua beira, jogando pequenas pedras na água para ver as ondulações se expandirem em círculos. Isabela estendeu um cobertor na grama e sentou-se. Leonardo se acomodou ao lado dela, mais perto do que costumava, mas ainda deixando espaço que ela poderia fechar ou alargar sempre que precisasse. Eles observaram as crianças em silêncio confortável, o tipo que não precisava ser preenchido. Depois de um tempo, Isabela falou, sua voz baixa e pensativa. Quando eu saí, pensei que tinha perdido tudo, não apenas você, minha casa, minha estabilidade, meu futuro. Eu não sabia quem eu era sem nós. Leonardo não interrompeu. Ele esperou. Mas então os meninos vieram? Ela continuou. E eu percebi que nunca havia realmente entendido a força até ter que segurar 3 vidas em meus braços sozinha. Eu aprendi a sobreviver, mas também aprendi a viver. E eu não me arrependo disso. Ele assentiu devagar, sua mandíbula se movendo, uma dor silenciosa em seus olhos. Eu não me arrependo de nenhuma parte de você, ele disse. E eu me arrependo de cada parte de como eu te tratei. Isabela virou o rosto para ele. O vento roçou seu cabelo em sua bochecha, e ele levantou uma mão, devagar, cuidadosamente, para prender a mecha atrás de sua orelha. Ela o permitiu. Eu não sabia como te amar então, ele disse. Não do jeito que você merecia. Eu te amei do jeito que eu entendia o amor, com medo, com orgulho, com muros. E agora? Ela perguntou, sua voz não desafiadora, apenas curiosa. Agora eu te amo sem expectativa, ele disse, sem pedir nada em troca. Te amar é a coisa mais fácil que eu faço, mas eu não vou pedir para você me perdoar antes que esteja pronta. Eu não vou apressar você. A brisa se moveu pela grama. Os meninos gritaram triunfantemente com um respingo particularmente grande. O mundo parecia aberto. Isabela deixou o silêncio persistir por um momento. Então ela estendeu a mão para a dele, não hesitantemente desta vez. Não cautelosamente. Ela a pegou totalmente, os dedos se entrelaçando com os dele. Eu não tenho mais medo de você, ela disse, e a verdade disso era algo que ressoava profundamente entre eles. E eu não tenho medo de te amar de novo. Eu só tenho medo de perder o que construímos. Seus dedos apertaram os dela, firmes, aterrando. Nós não voltamos, ele disse suavemente. Nós construímos para frente. Eles ficaram sentados juntos assim por um longo tempo enquanto os meninos brincavam, de mãos dadas,
não como duas pessoas tentando recuperar um passado, mas como duas pessoas escolhendo um futuro. Um futuro lento, um futuro gentil, um futuro real. Quando eles se levantaram para ir, Gabriel correu para eles primeiro. Papai, olhe, eu encontrei uma pedra em forma de coração. Leonardo se ajoelhou, pegando a pequena pedra com um sorriso que suavizou cada linha afiada de seu rosto. Isso é especial, ele disse. Vamos guardar. Isabela os observou, seu coração cheio e firme e estável. A família havia retornado não pela força, não apenas pelo perdão, mas pelo crescimento, paciência e a vontade de escolher um ao outro novamente, dia após dia. E desta vez ninguém foi embora.